Oi, pessoal, seguindo agora com a segunda parte da aula de hoje. Então, finalizamos aí falando algumas características da bacia do rio Orinoco, representada aqui no mapa em toda essa área em amarelo, e seguimos então com a bacia Platina, tá? Que compreende áreas formadas aí pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Observem que essa bacia ela é composta por 3 rios distintos, o que torna ela, junto com a bacia amazônica, as 2 maiores bacias hidrográficas do mundo, tá? E desemboca no Atlântico, no litoral argentino e uruguaio, tá? Suas nascentes localizam-se também no Planalto brasileiro, na porção central do continente, e por um lado, nas montanhas andinas, por outro, tá? Observem a área de ocupação aqui dessa outra bacia hidrográfica, da bacia Platina. E por fim, nós temos aí a bacia hidrográfica amazônica, do rio Amazonas, que tem a sua nascente e a de alguns afluentes também, em meio às montanhas nevadas dos Andes, e também corre em direção ao Oceano Atlântico. Então, aqui nessas imagens, vocês conseguem observar as 3 bacias hidrográficas principais na América do Sul. Obviamente que temos outras também, mas essas são as que mais se destacam. E a bacia Platina e a amazônica, nessa outra parte aqui, ó, em verde mais escuro, são justamente as 2 maiores bacias hidrográficas do mundo. E todas as 3 fazem parte da vertente do Atlântico, pois a foz dos rios é justamente no Oceano Atlântico. Bem, iremos destacar um pouco mais agora as principais características da bacia amazônica, tá? Observem aqui no mapa a área de influência dessa bacia, que, como vocês tinham visto anteriormente, a bacia hidrográfica ela é definida por uma determinada área, que é drenada por um seu rio principal e seus afluentes. Então, como vocês observam, nessa linha aqui mais em azul escuro, nós temos o rio principal dessa bacia, que é o rio Amazonas, e todas essas outras aqui são rios afluentes, tá? E todas elas compõem, então, o que a gente chama da bacia amazônica, tá? Ela vai possuir, então, os seus centros dispersores, né? Então, ou seja, situado aí nos Andes, tá? E nos planaltos do norte amazônicos, ou seja, as áreas do relevo que influenciam aí a dispersão das águas dessa bacia hidrográfica se localizam justamente nessas áreas mais elevadas do relevo, nos Andes e nos planaltos amazônicos. Tá? É a maior bacia fluvial do mundo, tá? Como vocês observam, e compreende aí, ocupando terras de alguns países da América do Sul, como por exemplo Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia e, é claro, o Brasil. Tá? O rio Amazonas ele vai possuir mais de 7.000 afluentes e aproximadamente aí 25.000 quilômetros de rios navegáveis. Então, o que acontece? São muitos rios e uma extensa área navegável, tá? E isso, é claro, a gente sabe que faz uma relação direta com o relevo, pois nessa região aqui predomina uma grande planície, tá? Então, devido a essa característica do relevo, predominam, é claro, nessa região os rios de planície e por isso que eles têm grandes quilômetros aí navegáveis. E representam aí, essa bacia hidrográfica, ela representa 1/5 da água derramada no oceano por todos os rios do mundo. Então percebam que é uma extensa área que essa bacia ocupa, tá? Possui uma grande quantidade de rios e os rios são extensos e volumosos. Característica aí também da questão climática, tá? Lembrem-se disso, que é uma região que chove bastante ao longo de todo o ano e isso, é claro, traz uma recarga aí para os rios. Ainda sobre as características da bacia amazônica, né? Entra no Brasil, então, com o nome de Rio Solimões e ao se encontrar com o Rio Negro, passa a se chamar, então, Rio Amazonas, tá? É uma região, é um rio de planície, como eu já havia falado anteriormente, e propício aí para a navegação, permitindo, é claro, a chegada de navios nessa região de grande porte, tá? Então, fiquem atentos a isso. Os afluentes da margem direita do rio, né, são
maiores, com caudais mais significativos, ou seja, são rios mais volumosos, que levam uma maior quantidade de água para o rio Amazonas. Já os rios da margem esquerda são rios menores e com destaque aí para o Rio Negro. Mais algumas características aí da bacia amazônica novamente. Então, a sua formação ela se deu a partir de um grande golfo que originalmente se abria para o Pacífico, e isso na época do supercontinente que vocês conhecem então como Pangeia, tá? E à medida que houve essa separação desse supercontinente e a formação da Cordilheira dos Andes, esse golfo automaticamente ele acabou sendo fechado, tá? Esse golfo era uma estrutura próxima daquela que a gente viu anteriormente do Golfo do México, e se abre então para leste aí pela captura da drenagem vinda do Atlântico, tendo o grande rio assim formado, tá? Então, o rio ele pode então ser dividido em três partes, tá? Esse principal rio que compõe aí a bacia amazônica, tá? Então, nos países andinos, tá? Ele vai ser chamado de Maranon. No Brasil, ele vai ser chamado de Solimões e, ao receber as águas do Rio Negro, passa então a ser chamado de Rio Amazonas, tá? Vejam que é um rio bastante extenso e, por isso, ele pode ser dividido em três partes diferentes. Mas é claro que nem só de rios compõe a hidrografia, a rede hidrográfica da América Latina, tá? Nós vamos ter a presença de grandes e importantes lagos dentro desse território. Como vocês observam aí nessas imagens, nós temos aí a presença do lago como Titicaca na fronteira entre a Bolívia e o Peru, destacando aqui nessa imagem, tá, no mapa. Observem que realmente é uma área de fronteira entre dois países e é marcante nas áreas montanhosas dos Andes, tá? Alimentado sobretudo, então, ou seja, a água que chega nesses rios é proveniente da neve que derrete nos Andes e também de alguns rios dessa região, tá? E claro que essa água presente nesses lagos, assim como os rios da América do Sul, que são importantes para a geração de energia elétrica, esses rios, essas águas presentes nos lagos, elas também serão importantes para o abastecimento da população, irrigação e também na geração de energia para as cidades, tá certo? Então percebam que a rede hidrográfica dentro da América Latina, ela é bastante extensa, tá? Ocupando uma grande área, porém essa distribuição ela não ocorre de forma igual em todo o território, tá? Lembrem-se disso. A rede hidrográfica da América Latina ela é vasta, porém ela não está distribuída de forma igual em todo o território. Por exemplo, se a gente comparar a rede hidrográfica na região norte do Brasil e na porção nordeste, na região nordeste, nós vamos ver que tem uma grande diferença entre essas duas regiões, tá? Influenciada, é claro, pela questão climática. Bem, pessoal, então só para finalizar o que nós vimos na aula de hoje, né? Falamos então sobre os recursos hídricos da América Latina. Vimos que essa porção do continente americano ela possui uma vasta rede hidrográfica influenciada pelo clima e pelo relevo. Devido a ser uma área muito vasta, essa rede hidrográfica ela pode ser dividida então em três vertentes distintas: vertente do Atlântico, do Golfo do México e a vertente do Pacífico. A vertente ela faz referência justamente ao caminho que o rio vai seguir em direção à sua foz. Então, ou seja, os rios que fazem parte da vertente do Atlântico terão sua foz no Atlântico, do Pacífico, no Oceano Pacífico, e do Golfo do México, justamente a foz no Golfo do México. Cada uma dessas vertentes elas vão apresentar alguns rios importantes, tá? E dentro da rede hidrográfica que existe dentro da América Latina, nós vamos ter algumas bacias hidrográficas muito importantes, como a bacia do Rio Orinoco, a bacia amazônica e a bacia Platina. Essas duas últimas são as maiores bacias hidrográficas do mundo, tá? Bem, então essas foram as considerações da aula de hoje. Eu deixo de atividade de casa para que vocês respondam, página 14, 15, 16, 17 e página 21.
Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida sobre esse assunto ou assuntos anteriores, falem comigo lá no Instagram, certo? Não esqueçam de ler o livro, tá? Porque esse assunto do relevo e dos recursos hídricos estão juntos um com o outro nessas páginas. Então, é importante que vocês leiam, tá certo? E aí, tchau para vocês e até a próxima aula.